Ao encerrar o Sermão da Montanha, Jesus diz que existem dois tipos de casas espirituais: uma casa construída sobre a rocha e uma casa construída sobre a areia. Ele nos mostra a importância de ter nossa casa construída sobre a rocha e também nos ensina o que isso significa. Os evangelhos de Lucas e Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27, traz o relato dessa parábola, que diz: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Essa é mais uma parábola que Jesus conta para a edificação da sua igreja. Algo que notamos nesta passagem é que as provações foram para as duas casas. Ambas tiveram chuva, inundações e ventos. Portanto, uma das coisas que aprendemos com isso é que você não está isento das provações da vida se construir sua casa sobre a rocha. Não é como você dizer, ok, agora, como cristão, eu não tenho mais nenhum problema, nada de ruim vai me acontecer. Querido, nós ainda continuamos adoecendo, passando por problemas no nosso trabalho, no casamento, com os filhos. Você e eu ainda teremos chuva, inundações e vento. A mensagem do cristianismo não é: peça a Jesus em seu coração e tudo será suave e fácil a partir deste dia. Esse é um evangelho falso e você se decepcionará e decepcionará a outros se essa for a sua mensagem. Há chuva, inundações e vento para todos nesta vida, tanto para aqueles que constroem sua vida na rocha, como para os que constroem sua vida na areia. As tempestades da vida são comuns a todos nós. A diferença não é que você não atravesse vales de sombra da morte, e sim que, como cristão, você tem um alicerce, uma fundação, uma base que o sustenta, o deixa firme, apesar das tempestades. Há alguns anos atrás, eu li um livro intitulado Johnny, a emocionante história da luta de uma jovem contra a tetraplegia e a depressão. Essa jovem americana, aos 18 anos, sofreu um acidente de mergulho que a deixou paralisada e incapaz de usar os braços e as pernas. O fato de ser cristã não impediu Johnny de ficar paralisada e não garantiu que ela seria curada. Ela, desde o acidente, tem vivido os últimos 53 anos com uma incrível perspectiva e força de caráter. E o Ministério Mundial como uma tetraplégica porque sua vida foi construída sobre a rocha. Ela tem a certeza de que Deus está com ela e que terá um lar no céu, porque Jesus construiu sua vida sobre a rocha. Da mesma forma, ser seguidor de Jesus não impedirá você de chuvas, enchentes e ventos, e de todos os tipos de provações em sua vida. Mas quando você experimentar essas coisas, terá paz, força e vitória. Você permanecerá firme e não cairá, se você construiu sua vida sobre a rocha. Mas precisamos entender exatamente o que é construir sua vida sobre a rocha. Algumas pessoas pensam que isto significa simplesmente dizer que Jesus é sua rocha. As pessoas dizem coisas como: Jesus é minha rocha, então eu vou ficar de pé e não cair. Bem, dizer que Jesus é sua rocha é uma grande confissão de fé, mas não é isso que Jesus indica aqui sobre construir sua vida sobre a rocha. Jesus certa vez afirmou: nem todo mundo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, apenas dizer que Jesus é seu Senhor não significa que você está construindo sua vida sobre a rocha. Então, o que significa construir sua vida sobre a rocha? Jesus declarou: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica,
será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Assim, construir sua casa na rocha significa fazer o que Jesus diz. O diferencial entre edificar a casa sobre a rocha ou edificar sobre a areia é fazer ou não fazer o que Jesus diz. Hoje, há muitas pessoas que vão à igreja e pensam coisas como: eu construí minha casa na rocha, pois vou à igreja todo domingo e ouço a palavra do Senhor. Mas você precisa entender, ambos os homens nesta parábola, o da casa construída na rocha e o da casa construída na areia, todos dois ouvem as palavras de Jesus. A diferença aqui não era que um homem veio e ouviu Jesus e o outro não. A diferença não era que um deles foi à igreja e o outro não. Jesus diz que os dois ouviram suas palavras. Ambos podem ter ido à igreja. A diferença é que um ouviu e fez o que Jesus disse, e o outro também ouviu, mas não fez o que Jesus disse. O apóstolo Tiago nos exorta a dizer: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Não basta ouvir a palavra de Jesus, você tem que praticá-la. Acredito que você lembra de Herodes, um rei iníquo que viveu durante o tempo de Jesus e João Batista. Ele estava cometendo adultério com a esposa do seu próprio irmão e tinha prendido João Batista, porque João pregou contra o que Herodes estava fazendo. Mas, curiosamente, Herodes gostava de ouvir João pregar. Esse rei perverso, vivendo em aberto adultério, gostava de ouvir a palavra de Deus. Infelizmente, muitos são como o iníquo rei Herodes. Gostam de ir à igreja, de ler a Bíblia, gostam de ouvir pregações. Mas ser um cristão de verdade não é apenas ouvir a palavra de Deus, é praticá-la, vivê-la. Gosto de afirmar que não somos salvos pelas obras, mas para as obras. Ou seja, somos salvos somente pela graça de Deus, somente pela obra de Jesus Cristo na cruz. E a partir daí, passamos a mostrar o fruto dessa salvação, fazendo o que Jesus diz, praticando, aplicando à nossa vida a sua palavra. Mas como saber o que Jesus quer que pratiquemos? Jesus não está fisicamente presente conosco, nos ensinando seus mandamentos, mostrando-nos a sua vontade. Mas Jesus nos deu seus mandamentos em sua palavra. Ali ele revela a sua vontade. Portanto, ainda podemos construir nossa casa sobre a rocha, fazendo o que Jesus nos diz em sua palavra, enquanto lemos e ouvimos o que é ensinado. Se você quiser construir sua vida sobre a rocha, a primeira coisa que você precisa fazer é ler e ouvir a palavra de Deus regularmente, para que você saiba o que ele está lhe dizendo para fazer. Daí a importância da leitura em nossas devocionais e participar da igreja regularmente, para que possamos ouvir a palavra de Deus. Um dos maiores problemas que temos como cristãos é que não estamos constantemente lendo a palavra de Deus. A maioria de nós tem Bíblias na sua casa, mas muitos realmente não leem, ou, quando estão lendo, o fazem como o cumprimento de uma tarefa, uma obrigação. É como se estivessem em uma dieta de fome da palavra de Deus. Você não pode obedecer e viver o que você nem conhece. Mas há também um segundo passo, muito importante. Não devemos apenas ler a Bíblia, devemos também nos comprometer a fazer o que ela diz. A leitura da palavra é para ouvir a voz de Deus falando conosco, a fim de que possamos fazer o que ele diz. Precisamos nos achegar à palavra de Deus como Samuel e dizer: fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. Ler a palavra de Deus é saber que Deus está falando com você naquele momento e você fará o que ele diz. Quando lermos a Bíblia,
Devemos ter a confiança de Maria ao dar ordens aos servos no casamento de Caná. Ela disse: tudo o que Jesus lhes disser, façam. Esse é o meu conselho para a sua vida. Tudo o que ele disser para você, faça. Você está fazendo algo que Deus mostra em sua palavra? Você está fazendo o que ele lhe diz através dessas devocionais que compartilhamos todos os dias? Se você apenas está ouvindo a palavra de Deus e não praticando-a, então sua vida é construída na areia. Todos nós devemos nos perguntar hoje: estou realmente construindo minha vida sobre a rocha, fazendo o que Jesus disse? Amado, vivemos em tempos perigosos. Nós estamos numa crise mundial provocada pela Covid-19. Enfrentamos dificuldades econômicas, como desemprego, quebra de empresas. Estamos mergulhados num colapso moral e espiritual. Assistimos a tragédias pessoais pela perda de entes queridos. Todos nós seremos testados. Assim como Jesus disse nessa parábola, a chuva está prestes a cair, as inundações estão por vir, os ventos estão a ponto de soprar e de abalar em nossas vidas. Você vai ficar de pé ou vai cair quando essas coisas acontecerem? Jesus diz que tudo depende de uma coisa, e apenas uma coisa: ter construído sua vida sobre a rocha, fazer o que a sua palavra diz. Que o Senhor abra os teus ouvidos para ouvir a sua palavra e aplicá-la ao teu coração. Em nome de Jesus. Amém.